Nós vamos continuar o estudo do nosso livro Depois da Morte. Nós estamos no texto número 47, da quinta parte, O Caminho Reto. Falaremos hoje sobre a caridade. Nós falamos sobre algumas dificuldades que nós ainda trazemos, né, que fazem parte ainda da nossa personalidade. Falamos sobre orgulho, falamos sobre egoísmo. Agora vamos falar das nossas virtudes também, né? Porque do contrário, dá a impressão de que nós somos aquele poço de desgraça, né? Nada presta. E na verdade nós temos muitos valores que ainda estão se desenvolvendo, isso é certo, mas que certamente já fazem muita diferença naquilo que nós vivemos hoje, comparado com aquilo que nós vivemos no passado, né? Então por isso é importante para nós sempre nos conscientizarmos de que nós melhoramos muito e ainda temos muito a melhorar também. Então, hoje nós vamos falar então sobre caridade. Antes disso, né, nós vamos para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos hoje na sexta-feira, dia 8 de junho de 1860, agora uma sessão geral. Sessão geral a gente lembra sempre quando tem público convidado presente, e não somente aqueles que são os associados da sociedade. Então nós veremos aqui que são temas genéricos, temas que não precisam de nenhum tipo de reserva para serem tratados. Então nós começamos. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 1º de junho. A senhora viúva G, antigo membro titular, não fazendo parte da lista de 30 de abril, em cumprimento ao novo regulamento da sociedade, escreve para explicar os motivos de sua abstenção, pedindo à sociedade para ser reintegrada como associada livre. Com a anuência da comissão, é admitida nessa qualidade. É que a gente lembra que na sessão anterior houve uma resolução por parte dos dirigentes da sociedade, dizendo que aqueles colaboradores que fizessem parte da administração, que se ausentassem por mais de 3 meses, seriam então demitidos da função. E aí então essa senhora, nessa condição e também sendo desligada da sociedade, enviou essa comunicação explicando o motivo de sua abstenção e também queria agora participar como associada livre, sem aquele compromisso direto com a administração da sociedade. É interessante a gente ver esse cotidiano da sociedade, né, a forma como todo mundo lidava com essa situação, com essas situações humanas, terrenas, porque a gente pensa que Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é uma instituição sagrada que só lida com o mundo espiritual. Nós temos ali também situações humanas que precisavam ser reservadas, coisas que nós encontramos hoje nos centros espíritas. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Lesk e assinado por Delfine de Girardin sobre as primeiras impressões de um espírito. Apresenta um quadro poético e muito real das sensações que o espírito experimenta ao deixar a Terra. Segundo, outro ditado pelo mesmo médium, assinado por Alfred de Musset, intitulado Aspirações de um Espírito. O Sr. M. de Metz relata um fato interessante, pessoal, sobre a influência que um médium pode exercer sobre outra pessoa para lhe desenvolver a faculdade mediúnica. Foi por tal meio que essa faculdade foi desenvolvida no Sr. M. Mas o que há de particular nessa circunstância é a constatação da ação à distância. Estando o médium em Chalons e o Sr. M em Metz, combinaram a hora para a prova, e o Sr. M pôde constatar os momentos precisos em que o médium o influenciava ou cessava de agir. Ainda mais, descreveu as impressões morais que o médium sentia, impressões que não podia suspeitar, e por outro lado, o médium escreveu as mesmas palavras traçadas pelo Sr. M. Deu-se ainda com o mesmo médium um fato muito curioso de escrita direta e espontânea, isso é, sem provocação e sem nenhuma intenção de sua parte, porque em tal absolutamente não pensava. Várias palavras que não podiam ter outra origem quando se conhecem as circunstâncias foram inopinadamente achadas escritas, com manifesta intenção e apropriadas à situação. Tendo tentado provocar nova manifestação semelhante, o médium nada conseguiu. Aqui o que vale para nós, né, um detalhe
muito interessante de observarmos nessa situação é que Kardec fala da influência de um médium sobre outro médium ou sobre outra pessoa para ajudá-la a desenvolver a sua faculdade. Nós já estudamos isso lá no capítulo que trata dos médiums, ou da psicografia, no livro dos médiums, que Kardec faz uma sugestão. E ele coloca para nós uma situação curiosa. Um médium, por exemplo, tocando o braço de outra pessoa, essa pessoa começa a psicografar. Então a gente viu que é possível que haja essa influência. E o detalhe dessa situação foi exatamente pela distância. Então significa que eu, como médium tijolo que sou, vou começar a pegar vocês que são médiums para me ajudar à distância para desenvolver a minha faculdade. Olha que maravilha. Claro que vocês vão se frustrar, mas é uma tentativa, né? Então aqui a gente vê que essa é uma situação que é válida em termos de experiência junto à mediunidade, algo que até então muitos de nós provavelmente nunca ouviram falar. Então significa que situações realizadas à distância, realizadas através da transmissão do pensamento e naturalmente através de uma influência fluídica também à distância, é capaz de auxiliar no desenvolvimento de um médium. Ou seja, mais ou menos, usando uma expressão bastante simples, fazer o médium pegar no tranco, né? Ou seja, um envia então a sua capacidade fluídica, e depois o outro, ou capacidade mediúnica, e o outro então começa a partir dali desenvolver esse potencial. Muito interessante isso aqui. Estudos. Perguntas dirigidas a São Luís. Primeiro, sobre o estado dos espíritos. Segundo, sobre o que se deve entender por esfera ou planeta das flores, de que alguns espíritos falam. Terceiro, sobre as faculdades intelectuais latentes. Quarto, sobre os sinais de reconhecimento para constatar a identidade dos espíritos. Segundo, evocação de Antoni T., desaparecido há alguns anos, sem deixar indícios sobre seu paradeiro. Reconhecida como inexata uma primeira evocação, ele explica o motivo e dá novos detalhes sobre sua pessoa. A experiência mostrará se são mais verídicos os primeiros fatos. Terceiro, evocação do astrólogo Vogt, de Munique, que se suicidou em 4 de maio de 1860. Pouco desprendido, seu espírito ainda se acha sobre o império das ideias que o tinham preocupado durante a vida. Quarto, 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pelo Sr. Didier Filho, sobre a fatalidade, assinado por Lamennais. O segundo pela Sra. Lesque, assinado por Delphine de Girardin, sobre as mascaradas humanas. E esse aqui então é o nosso boletim daquele dia, do dia 8 de junho de 1860. Muito bem, vamos agora para o nosso estudo. Só um instantinho que eu acabei de fechar o meu arquivo para fazermos aqui o nosso trabalho. De qualquer forma, a gente observa que nessas experiências que Kardec ousava realizar lá na sociedade, ou mesmo estudar através dos relatos que eram trazidos para ele, nós víamos ainda quantas informações ainda precisamos tomar conhecimento para compreendermos exatamente de que forma funciona a mediunidade. Esse assunto que foi tratado hoje, por exemplo, relatado lá no boletim, é algo inédito para todos nós. Algo que nunca foi relatado, de um modo geral, né, dentro dos estudos que são realizados, exatamente pela falta de conhecimento que muitos de nós temos, pela falta de estudo da própria Revista Espírita. Depois nós temos também experiências que não são realizadas na atualidade dentro desse campo da mediunidade. Então isso mostra para nós que aquele arroz com feijão que é feito nas casas espíritas para desenvolvermos um tipo de estudo, um tipo de trabalho, seja o trabalho de informação, seja o trabalho de assistência espiritual, de desobsessão, enfim, de vários tipos de atividades que são realizadas, isso está muito aquém do grande potencial de mediúnico que todos nós encarnados possuímos, né, e o trabalho que é possível também realizar. As curas à distância hoje já são realizadas, e nós temos depoimentos que são bastante interessantes quando se tratam dos impactos, das repercussões
desses tratamentos à distância. Inclusive nós temos uma instituição que nós divulgamos bastante, que é o Núcleo Espírita Nosso Lar, que fica ali na região de Florianópolis, que através do site você manda uma informação, relata o seu problema, eles passam algumas informações e no máximo em 24 horas eles aplicam, fazem um tratamento à distância para vários tipos de moléstias. Então, e a princípio, eles têm um núcleo dedicado aos pacientes que possuem câncer, mas também eles se estendem, né, o tratamento se estende a vários outros tipos de patologias. Então eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da instituição, escrevi para lá para conhecer exatamente como funciona, isso porque no nosso trabalho de atendimento fraterno nós temos muitas pessoas que procuram a nossa ajuda pedindo orientações para tratamentos, ou relatando sofrimentos com doenças, ou pedindo diretamente orientação sobre um tratamento espiritual. Então, para que tivéssemos uma base para boas indicações, fiz então algumas pesquisas e acabei conversando então com esse presidente. Ele relatou exatamente isso. Não importa a distância, não importa qual tipo de problema, basta simplesmente que escreva, faça o relato, cumpra ali as orientações que foram passadas para poder colaborar com o tratamento, em relação ao horário, em relação à dieta, em relação a condutas de um modo geral, e aí o tratamento então é aplicado. E aqueles que já fizeram, relatam realmente que sofreram, sentiram um efeito físico a partir do momento em que o tratamento foi recebido. Se nós temos então esses tipos de tratamentos que provocam essa influência física... Fernando, eu vou precisar procurar aqui agora, deixa eu ver se eu acho rapidamente para vocês aqui. O Núcleo Espírita Nosso Lar. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Que é realmente interessante ter essa informação, porque aí a gente, quanto menos a gente precisa, quanto mais a gente precisa, a gente não acha então a informação. Esse aqui, ó. nenossolar.com.br, tá aqui, ó. Tá, então para quem quiser depois, anota esse endereço, dá uma pesquisada direitinho lá na parte do tratamento à distância, né? É um tratamento também feito com cirurgias, mas é atendimento à distância no link que tem no menu lateral. E ali vocês vão encontrar várias informações para auxiliar nessas necessidades. Então, como eu dizia para vocês, como nós temos então tratamentos à distância, o trabalho mediúnico também pode ser realizado à distância em termos de comunicação, em termos de desenvolvimento mediúnico, não necessariamente apenas em cura. Então, mais uma vez, nós vemos então o quão distante nós estamos do conhecimento e da prática e das práticas ideais para um intercâmbio mais profundo, mais objetivo e mais amplo também com o mundo espiritual. Né? Então isso aqui foi interessante para tomarmos esse conhecimento. Muito bem, vamos lá então, item número 47, aqui no nosso livro Depois da Morte. O tema de hoje então é caridade. Vamos aqui analisar, é um texto, são 4 páginas falando sobre isso, e a gente vê, né, através dos esclarecimentos trazidos por Leon Denis, aquela linguagem poética, aquela linguagem romântica, e certamente vai ser para nós bastante produtiva essas orientações. Então vamos lá. Ao encontro das religiões exclusivistas, que tomaram por preceito fora da igreja não há salvação, como se pelo seu ponto de vista puramente humano pudessem decidir da sorte dos seres humanos na vida futura, Allan Kardec colocou as seguintes palavras no frontispício de suas obras: fora da caridade não há salvação. Efetivamente, os Espíritos ensinam-nos que a caridade é a virtude por excelência, e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. A ideia, fora da igreja não há salvação, contam, né, ou apontam os estudos, que quem criou essa expressão foi exatamente Santo Agostinho, lá no século IV, quando a Igreja Católica começou a tomar aquele formato inicial. Porque até então os cristãos formavam grupos daqueles que professavam essa crença, mas sem organização, sem liderança. Paulo de Tarso teve uma função
teve uma participação essencial na formação desses grupos, tanto que quando nós estudamos no Novo Testamento as cartas de Paulo, essas cartas eram exatamente comunicações que ele estabelecia com esses grupos para levar as orientações em termos não apenas de organização e de conduta no dia a dia, mas também da própria doutrina cristã. E aí então, a partir desse tempo, século IV, né, por ali, século III, século IV, nós tivemos então a formação da igreja. E aí então começamos a formar essa ideia de uma grande instituição, como era o caso do cristianismo sustentado pelo catolicismo, em especial pela Igreja Católica Apostólica Romana. E aí então, Santo Agostinho tinha essa visão quando era encarnado, é importante a gente lembrar isso. Se hoje nós estudamos textos que mostram Santo Agostinho como um grande expoente da doutrina espírita, pelas suas orientações morais, pelas orientações espirituais que ele nos proporciona, quando era encarnado ele professava exatamente aquela mesma ideia. E um detalhe importante que nós temos que considerar em termos de informações, em termos de questões históricas. Quando nós pensamos assim, que a igreja começou a se formar naquela época e trouxe aquela ideia da grande necessidade que se tinha de fazer parte dessa instituição, inclusive trazendo, né, que essa ameaça, vamos dizer assim, espiritual, porque você só será salvo através da igreja, a gente lembra que, voltando no tempo, havia uma necessidade muito grande de criar primeiro uma estrutura no nosso planeta. Então os casamentos foram criados com que objetivo? Como a obrigatoriedade moral das famílias. Porque as pessoas simplesmente tinham seus relacionamentos, podemos imaginar quantos abortos, quantos abandonos, quanto sofrimento foi causado naquela época em virtude de não termos uma organização familiar, uma estrutura familiar bem desenvolvida naquela época. Então, a igreja veio e trouxe para nós essa imposição como uma necessidade do momento. Isso, naturalmente, é um raciocínio que nós desenvolvemos, lembrando que se antes era uma obrigatoriedade, depois virou uma espontaneidade, quer dizer, as pessoas tinham a liberdade de escolher se desejam fazer parte desta ou daquela religião. Mas primeiro você precisa criar uma base para isso. Você precisa primeiro estruturar essa instituição para depois as pessoas começarem a ter essa liberdade. Então a gente vê que tudo acontece no seu devido tempo, as coisas vão acontecendo, vão se sucedendo, os eventos vão se sucedendo de forma a criar esse grande corpo, e a partir da criação desse corpo, né, infelizmente nós vimos ali que depois de um tempo houve uma grande degeneração dessa instituição, tanto que houve o rompimento naquela época da reforma religiosa, contra-reforma e tudo mais, e depois tivemos no Ocidente o surgimento de outras doutrinas, como a própria doutrina espírita que veio no século XIX, mas primeiro a necessidade de organização. E essa organização, algumas vezes, vem através da força. Há necessidade disso exatamente pelo primitivismo da estrutura social daquela época. Nós falamos de um período que data de aproximadamente 1.600 anos atrás. E podemos imaginar o que era viver em 1.600 anos. Não eram os palácios romanos, como nós vimos anteriormente, não são simplesmente aquelas ruas de Jerusalém que mostram nos filmes e nos seriados. Era uma vida muito difícil. Era ali quase que um período de barbárie que as pessoas viviam. E aí então primeiro precisa se organizar para depois dar uma direção construtiva e positiva. Então Santo Agostinho fez parte dessa estrutura. Então, embora ele tivesse uma visão restrita para aquela época, restrita para aquela instituição, o trabalho que ele realizou na organização daquela que se tornaria a maior instituição do nosso planeta, na época, e de onde derivaram várias outras doutrinas, a gente pode ver a extensão do seu trabalho, que depois de um tempo voltou a se manifestar, trazendo agora uma visão menos institucionalizada e mais espiritualizada a respeito da nossa vida, a respeito da nossa existência. Então, se fora da igreja não havia salvação naquela época, é porque havia uma necessidade. Depois de um tempo, nós podemos precisar aproximadamente 1.400 anos depois, nós tivemos novamente, com a participação dele, a ideia de que fora da caridade não há salvação. Porque então nós já começamos a ter uma ideia do que era o mundo espiritual e do que era exatamente sermos espíritos imortais. E quais são os valores, qual é a nossa destinação, qual é o tipo de trabalho que deveria ser realizado. E continua para nós aqui então. É necessário amar os homens.
Assim repetem eles as palavras em que o Cristo havia condensado todos os mandamentos da lei mosaica. Lei mosaica, a gente lembra, se refere à lei de Moisés. Não apenas os 10 mandamentos que foram apresentados, mas muitas vezes as próprias leis terrenas que Moisés apresentava, como no caso do Deuteronômio, Levíticos, nós temos ali um conjunto de leis que regiam a sociedade, que segundo os estudos que eram feitos pelos textos sagrados, eram leis humanas, mas apresentadas por Deus. Então eram leis humanas com o rótulo do divino, com o rótulo do sagrado. Mas objetam, os homens não se amam. Muita maldade aninha-se neles, e a caridade é bem difícil de praticar a seu favor. Assim os julgamos, se assim os julgamos, não será porque nos é mais agradável considerar unicamente o lado mau de seu caráter, de seus defeitos, paixões e fraquezas, esquecendo muitas vezes que disso também não estamos isentos, e que se eles têm necessidade de nossa caridade, nós não precisamos menos da sua indulgência? Aqui o que Leon Denis coloca é exatamente lembrando, como eu falei para vocês no início. Nós olhamos para o mundo hoje e, é claro, nós apresentamos um certo desânimo quando vemos tudo aquilo que o egoísmo humano é capaz de provocar. Todo o sofrimento, toda a destruição, toda a violência que nós vemos hoje, algo que infelizmente nos provoca aquele choque e colocamos em dúvida realmente o futuro da nossa humanidade e até mesmo o nosso próprio futuro. Então nós lembramos primeiro que nós temos uma tendência natural a buscarmos aquilo que instiga os nossos instintos. Que nós lembramos da violência, da sexualidade, das intrigas. Esses são os ingredientes principais, porque do contrário nós podemos pensar da seguinte forma: se nós deixamos de assistir a um telejornal que mostra para nós notícias sanguinárias, notícias de violência, nós buscamos nos filmes, nos programas que nós assistimos, esses mesmos elementos. Se é num jogo de futebol, ele se torna muito mais interessante se tem um quebra-quebra no meio do jogo. Se é uma novela, é muito mais interessante quando duas personagens que se odeiam se pegam, e a gente já viu isso estatisticamente, mostrando que a audiência se eleva consideravelmente quando nós temos esses momentos de grande tensão. Se existe uma elevação na audiência, significa que espontaneamente nós buscamos esse tipo de programação. Por isso então nós temos, é uma necessidade que nós temos, todo mundo gosta disso. Um programa que não tiver algo de sensualidade, de sexualidade, que não tiver intriga, que não tiver violência, é um programa absolutamente sem graça. São raros aqueles programas que nós vemos que trazem aquela ideia do amor e tudo mais, mas ninguém vive somente disso. Todo mundo gosta de alternar para ter um pouco mais de emoção. Lamentavelmente. Aliás, como eu falei para vocês, já que os espíritos sempre comentam com a gente que no mundo espiritual mais elevado, o entretenimento e aquilo que os espíritos buscam simplesmente seria entediante para todos nós. Porque nós estamos acostumados e nós gostamos desse tipo de situação, porque faz parte dos nossos instintos buscar isso. A Sussuka colocou para nós, nós estamos muito próximos da animalidade. A transição é rápida. Nós estamos saindo, felizmente, dessa época, né? Então estamos saindo assim daquela parte primitiva, entrando agora, colocando assim o pé já naquela fase de racionalidade. E a racionalidade, né, a razão nos permite fazermos uma seleção daquilo que para nós é importante, daquilo que não é. E depois nós entraremos na fase dos sentimentos. E aí são os sentimentos mais elevados que vão nos dirigir. Então nós estamos ainda vivendo nessa... Eu gosto de coisa boa, mas também eu não deixo de apreciar aquilo que instiga o meu instinto. Mas, na verdade, Barbosa, bom dia. Na verdade, nós pensamos assim, que isso faz parte da nossa natureza. Tanto que nossa natureza, eu falo generalizando naturalmente a nossa humanidade. Tanto é assim, vamos observar um seguinte fato. O que acontece? Eu vou colocar para vocês vão responder com facilidade. Se por acaso acontecer um quebra-quebra na rua, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar em volta, vão ligar seus celulares e vão postar no Facebook. Ou seja, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem aquela rodinha em volta do que tem quebra-quebra?
porque é algo que nós temos. E muitas vezes até instigando, isso mesmo, quebra, bate, coisa e tal. Porque existe, né? Você colocou que não é sexuado, e nem precisaria ser. Porque quando nós falamos na sexualidade na televisão, nós temos que lembrar que, de um modo geral, nós falamos sobre vulgaridade. E é essa vulgaridade que muitas vezes nos provoca esse choque, nos provoca essa aversão. Então essa vulgaridade, mesmo com toda aquela beleza, com toda aquela suposta poesia, não deixa de ser uma exposição vulgar. Então isso provoca em nós essa aversão. Mas nós temos ainda, embora nós não procuremos na televisão, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos desejos, tendências que nos levam a essa situação. Basta a gente lembrar, por exemplo, que o jeito mais fácil da gente resolver um problema, seja dentro de casa, seja fora, é através de uma discussão. E essa discussão é alterando a voz, muitas vezes falando um palavrão, é uma violência que se manifesta de uma forma mais sutil, mas não deixa de ser uma violência. Então temos que pensar sempre assim, são tendências que todos nós temos, que fazem parte da nossa natureza, mas que se manifestam em cada um de um modo mais intenso ou menos intenso de acordo com os valores que cada pessoa cultiva. Então por isso que nós colocamos, de um modo geral, a nossa humanidade vive assim. Quando nós olhamos para a televisão, qual é exatamente ali o principal elemento ou melhor, qual é exatamente a natureza das reportagens que acabam passando? De um modo geral, é sempre de um modo negativo. Modo negativo eu digo no sentido de um pensamento negativo, uma tendência negativa. Mostra então uma violência, mostra então uma corrupção, mostra então uma prisão. Por que mostram isso? Não é porque somente isso acontece no nosso mundo. É porque isso é mais interessante para aqueles que assistem. Tanto que quando acontece uma desgraça, os telejornais ficam durante horas repetindo a mesma coisa, mostrando as mesmas imagens. E por que tudo isso? Se por acaso tem um trabalho de caridade, por que eles não fazem isso durante horas, mostrando aquele trabalho acontecendo? Porque eles querem Ibope, exatamente. Porque o que é o Ibope? Nada mais é do que a busca pelas pessoas, e a lei da oferta e da procura. A Suri colocou, né? Eu te aconselho a não usar todos, né? Já que o ser humano é diferente um do outro. Estou errado? Olha, a gente pode pensar da seguinte forma, Silvio, eu compreendo a sua colocação. Mas como eu falei para vocês, todos nós trazemos tendências ainda desse tipo. Aqueles que não fazem parte desse grupo já não vivem mais o nosso mundo. Ou são grandes missionários que estão aqui. A partir do momento que nós somos pessoas comuns, nós temos uma tendência natural a alimentarmos esse tipo de valor. Só que, na verdade, como eu falei para vocês, nós temos intensidades diferentes desses tipos de influência. Então, aqueles que não têm, ótimo, eu fico feliz para aqueles que não têm. Mas, de um modo geral, todos nós temos ainda essa tendência. Se não é aquele quebra-quebra na rua, nós temos dentro de casa, nós temos no trabalho. Temos sentimentos e isso nos coloca no mesmo grupo. Seria aquela expressão popular, todos nós somos farinhas do mesmo saco. Porque o mundo de provas e expiações acolhe pessoas que necessitam de provas e expiações. E quando se fala sobre expiações, dessas expiações, nós lembramos que é sempre o resultado de algo negativo do passado. Né? Não nesse caso, Barbosa, de forma alguma querendo fazer alguma acusação ou tirar as virtudes que cada um tem. Cada um sabe de si. Mas é importante a gente sempre fazer essa revista para buscar dentro de nós as nossas imperfeições. E quando eu falo para você assim, quem aqui pode se colocar como espírito perfeito? Aí todo mundo vai dizer assim, mas todos nós somos imperfeitos. É dessa imperfeição que eu estou falando. E cada um sabe de si. Cada um sabe qual é a sua imperfeição. Se alguém chegar e falar assim, não, eu não tenho defeito nenhum. Eu sou a pessoa perfeita. Eu sou praticamente um espírito puro. Alguém nesse mundo pode se colocar dessa forma? Gostaria de conhecer. Mas a partir do momento que fala assim, eu ainda tenho algumas imperfeições. Dessas imperfeições que nós estamos falando. Né? Mas por não sermos perfeitos, não temos que ter todos os defeitos. Exatamente, né? Porque esses defeitos, como eu falei para vocês, ainda se concentram dentro desse campo. Desses instintos que nós temos. E são esses instintos que precisam ser trabalhados. A Cindizinha colocou lá em cima, né, aquela comparação da chama que você fez outro dia, né? Uns temos uma fogueira enorme, né, outros apenas uma chama de uma vela, mas a essência da chama é a mesma, exato.
se nós pudéssemos dizer assim, que queima dentro de mim os meus defeitos, queimam os meus defeitos. Esses defeitos podem ser essa labareda, ou pode ser aquela chama pequenininha, mas ela queima, ela está acesa. E essa chama acesa é ainda a chama das nossas imperfeições, que nada mais é do que a chama dos nossos próprios instintos. Porque os instintos não pensam, eles fazem. Como nós temos tendências, nós colocamos em prática essas tendências e depois nos arrependemos porque fizemos errados. Então é nisso que eu falo para vocês. Então, desses 3 elementos, a intriga, a violência e a sexualidade, são 3 situações que nós podemos até combater. Se nós combatemos, significa que nós temos. Quem não tem esse combate íntimo contra isso, de dizer assim, eu tenho vontade de falar, mas eu não falo. Tenho vontade de fazer, mas eu não falo. Se tem vontade é porque tem. Se perguntar assim para um espírito, olha, você tem vontade de fazer isso? Não, não tenho. Significa que ele já conseguiu sublimar essa imperfeição. Então pensamos assim que o defeito ele não se manifesta apenas na prática. Ele se manifesta no pensamento. Lembra aquela expressão popular que diz assim, o pecar pelo pensamento? Nós manifestamos as nossas imperfeições pelo pensamento. Nesse caso, por exemplo, nesse caso, quando nós falamos, por exemplo, do caso dele, era algo de importância, era algo de relevante, mas a gente percebe que depois de um tempo, quando o fato já foi apresentado, nós começamos a perceber que esse fato, esse evento, começou a se tornar banal. E por que o banal? Porque começou a exploração. Deixou de ser uma notícia e se tornou um produto de consumo. Podem observar isso. Falar que o avião caiu, falar que aquela pessoa desencarnou já não é o suficiente. Aí começaram então a explorar, a trazer fantasias, a trazer acusações. Esse é o problema que nós temos. Exato, Silvia. Então é isso que nós temos que pensar sempre. Aquilo que nós conseguimos sublimar de nós já é o suficiente para mostrarmos um crescimento. Só que estarmos no mundo de provas e expiações, nós lembramos sempre. Significa que nós estamos ainda nesse campo das imperfeições, nesse campo das dores que nós temos que sofrer. Então é disso que nós estamos falando agora. Não é generalizando, não é dizendo que todo mundo aqui é problemático e coisa e tal. Embora eu seja problemático, mas tenho aqui as minhas lutas internas. E são essas lutas internas que mostram para nós o grau de imperfeição que nós ainda trazemos. Algumas vezes essas lutas são muito intensas. São lutas dolorosas, são lutas sanguinárias praticamente, podemos dizer assim. Usando ainda essa visão da violência que nós travamos dentro de nós mesmos. Então, quando nós falamos em caridade, como foi colocado aqui por Leon Denis, ele diz para nós que caridade nada mais é, colocado aqui em cima, como é a virtude por excelência, e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. Isso mostra então que, através do exercício da caridade, porque a caridade não é somente uma virtude, ela é uma somatória de virtudes. Ela engloba o amor, engloba a paciência, engloba a tolerância, engloba a aceitação, engloba o autossacrifício, engloba a compreensão. Porque nós temos uma tendência, eu faço caridade se alguém é bonzinho. A gente vê que poucas vezes as pessoas fazem caridade dentro de uma penitenciária. Mas fazem caridade em lugares que são bons, lugares limpos, com pessoas compreensivas, com pessoas que têm gratidão. Então a gente vê que a nossa caridade ainda é seletiva, exatamente porque nós temos ainda uma dificuldade muito grande de aplicá-la. Mas cada vez que a gente vai se elevando nesse processo de crescimento espiritual, nós vamos conseguindo desenvolver mais virtudes e tornando a nossa caridade mais abrangente, menos específica, menos localizada, menos individual, vamos dizer assim. E continua. Entretanto, não é só o mal que reina no mundo. Isso que a gente falava agora. Há no homem também boas qualidades e virtudes, mas há sobretudo sofrimentos. Se desejamos ser caritativos, como devemos ser em nosso próprio interesse e no da ordem social, não deveremos inclinar-nos a apreciações sobre os nossos semelhantes, à maledicência, à difamação. Não deveremos ver no homem mais que um companheiro de provas ou um irmão na luta pela vida.
Vejamos os males que ele sofre em todas as classes da sociedade. Quem não oculta um queixume, um desgosto no fundo da própria alma? Quem não suporta o peso das mágoas, das amarguras? Se nos colocássemos nesse ponto de vista para considerar o próximo, em breve nossa malquerência transformar-se-ia em simpatia. Ouvem-se, por exemplo, muitas vezes, recriminações contra a grosseria e as paixões brutais das classes operárias, contra a avidez e as reivindicações de certos homens do povo. Reflete-se então maduramente sobre a triste educação recebida, sobre os maus exemplos que os rodearam desde a infância? A carestia da vida, as necessidades imperiosas de cada dia, impõem-lhes uma tarefa pesada e absorvente. Nenhum descanso, nenhum tempo existe para esclarecer-lhes a inteligência. São-lhes desconhecidas as doçuras do estudo, os gozos da arte. Que sabem eles sobre as leis morais, sobre o seu próprio destino, sobre o mecanismo do universo? Poucos raios consoladores se projetam nessas trevas. Para esses, a luta terrível contra a necessidade é de todos os instantes. A crise, a enfermidade, a negra miséria os ameaçam e os inquietam sem cessar. Qual o caráter que não se exasperaria no meio de tantos males? Para suportá-los com resignação, é preciso um verdadeiro estoicismo, uma força d'alma tanto mais extraordinária quanto mais instintiva for. Em vez de atirar pedras contra esses infortunados, empenhemo-nos em aliviar seus males, em enxugar suas lágrimas, em trabalhar com ardor para que neste mundo se faça uma distribuição mais equitativa de bens materiais e dos tesouros do pensamento. Ainda não se conhece suficientemente o valor que podem ter sobre esses infelizes uma palavra animadora, um sinal de interesse, um cordial aperto de mão. Os vícios do pobre desgostam-nos, e entretanto, que desculpa ele não merece por causa de sua miséria. Mas em vez de desculpá-los, fazemos por ignorar suas virtudes, que são muito mais admiráveis pelos simples fatos de surgirem do lodaçal. Aqui a gente para um pouquinho. Importante a gente refletir sobre essa passagem que Leon Denis trouxe para nós. Quando ele fala sobre as misérias humanas, e eu falo misérias no sentido moral, não no sentido espiritual, e essas misérias morais nós podemos encontrar dentro de um palacete, onde é aquela pessoa que vive rodeada de luxo, de riqueza, mas é uma pessoa extremamente egoísta. Isso faz parte da miséria humana, ou das misérias humanas. Então, quando nós falamos sobre misérias humanas, o que Leon Denis chama atenção, e Joana de Ângeles já falava sobre isso também, ela falava sobre as doenças da alma. Então nós vemos uma pessoa que é um rebelde, aquela pessoa, por exemplo, hoje pela manhã mostrou, no estado do Paraná, uma rebelião dentro de um presídio, onde presos subiam no teto dos edifícios, ameaçavam matar o outro, amarrou o outro não sei aonde. Então aquelas cenas assim que são terríveis da gente imaginar. Eles estavam ali fazendo aquilo. Na nossa visão inicial, a gente diz assim, seria tão mais fácil se a gente exterminasse todo mundo, porque aí não teria mais esse tipo de problema. Mas o que o Leon Denis chama atenção para nós, que é algo importante, é lembrar que nós não nascemos com essas imperfeições necessariamente. Muitas vezes elas se afloram exatamente por causa do tipo de vida que elas tiveram. E quando Joana de Ângeles fala sobre as doenças da alma, a doença, ela surgiu. O indivíduo não nasceu doente, mas ela foi provocada por alguma coisa. Então, se nós vemos hoje aquela pessoa rebelde, dentro desse extremo da violência que nós vemos, principalmente dentro dos centros urbanos, nós lembramos que esses espíritos poderiam ter tido a oportunidade de se desenvolverem por outro caminho, se a própria sociedade onde ele vivia tivesse oferecido para ele oportunidades. Mas exatamente por ele ter sido ignorado, muitas vezes agredido, passado por necessidades que nós não compreendemos, ele tomou a seguinte decisão: já que ninguém me ajuda, eu vou fazer por mim mesmo. Já que ninguém me oferece, eu vou tomar a força. E é então que nós vemos que esses espíritos, como foi colocado no texto,
não tiveram oportunidade do estudo, não tiveram o acolhimento de um coração amigo, não teve oportunidade de apreciar a sutileza da arte. A vida dele foi simplesmente viver, dia após dia, que na verdade não foi viver, na verdade foi sobreviver, que é uma diferença significativa. Aquele que vive tem a oportunidade de apreciar aquilo que a vida tem de belo. Aquele que sobrevive simplesmente tem que lutar para ter aquilo que é o mais básico, o mais necessário. E, consequentemente, é aquele que passa por maiores necessidades. Então isso faz com que as pessoas, depois de um certo tempo, criem aquele endurecimento íntimo, criem em torno de si aquela carcaça protetora contra toda a violência que já recebeu. Por isso se tornaram dessa forma que são hoje. Claro que nós temos aqueles espíritos que são bastante desequilibrados e praticam o mal pelo prazer do mal, porque o mal também é prazeroso. Basta a gente ver, por exemplo, naquilo que aconteceu ano passado aqui no Brasil, naquelas manifestações públicas, onde pessoas não apenas protestavam contra determinadas necessidades que possuíam, mas pessoas que começavam também a abusar daquela situação para provocar o caos. Aquilo é prazeroso, quebrar é prazeroso, machucar é prazeroso, destruir é prazeroso. E tem gente que sente prazer com isso. Mas muitas vezes o endurecimento da alma de uma pessoa, ou o endurecimento dessa própria pessoa, é causado exatamente pelo tipo de recepção que ela teve no grupo onde ela pertencia, no grupo do qual ela pertencia. Então temos que imaginar sempre, todas as vezes que nós encontrarmos uma pessoa que passa por essa situação, não apenas de pobreza material, ou de necessidade material, ou de uma necessidade de amparo físico por causa de uma doença, nós pensamos na personalidade daquela pessoa, muitas vezes endurecida, exatamente pela forma como ela viveu anteriormente e pela forma como ela se relacionava anteriormente. O Brás colocou, às vezes fico pensando como o Estado deveria agir com um psicopata serial killer. Brás, é aquilo que nós conversamos no nosso último estudo, falando sobre egoísmo, na segunda-feira. Nós estamos hoje numa fase em que nós temos que resolver os nossos próprios problemas. Nós conversamos, por exemplo, tratando do egoísmo, nós falamos sobre redução da maioridade penal. E a pergunta é, será que essa é a forma correta de nós lidarmos com nossas crianças e adolescentes que se envolvem no crime? Já que, como nós percebemos, elas não se envolveram simplesmente, mas elas foram tratadas de uma forma, ou a sociedade as trataram de uma forma, seja hoje, seja no passado, que acabou desenvolvendo nela essas imperfeições, ou intensificando essas imperfeições que já tinham. Será que hoje a sociedade, julgando sobre o aborto é a solução? Para muitas pessoas, sim, desde que ela pensem somente nelas mesmas. Hoje pela manhã passou uma reportagem em que as polícias estaduais estavam em São Paulo, Rio de Janeiro e eu não me recordo qual é o outro estado, se é Espírito Santo. As polícias estavam fazendo investigações para poder prender pessoas envolvidas em grupos de aborto. E aí mostrou uma médica no Rio de Janeiro responsável por aproximadamente 6.000 abortos. Esse é um pensamento que a sociedade tem, e nós temos hoje países que lutam pelo direito do aborto, enquanto que nós temos outras manifestações contrárias. Então a gente percebe que a nossa sociedade está ali se ajustando a essas situações. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o serial killer. De que forma que a sociedade vai tratar essa pessoa? Se ele é um psicopata, como o próprio nome fala, o psicopata é um doente. Psico-mente. Pata vem de patia. Patia vem de doença. Então é um indivíduo que é doente. Como é que a sociedade o trata? Com o desejo de exterminá-lo e não de tratá-lo. E a gente vê naquela expressão muito interessante vinda de um pensamento oriental: ame-me quando menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Assim seria o discurso daqueles que passam por isso. A Miriam colocou, como a questão das drogas, existem vários grupos envolvidos. Enquanto não discutirmos o tema visando a posição de todos, não resolveremos o problema. E aí o que a gente vai fazendo? Tomando medidas paliativas para tentar resolver o problema imediato.
mas a gente não resolve quais são as causas dentro da sociedade, dentro do próprio indivíduo, que o levam a esse caminho. Vai empurrando com a barriga, a gente faz curativo sem tratar o problema. Então nós vemos que a nossa sociedade, Brás, como os espíritos dizem, ela tem que se desenvolver por ela própria. Ou seja, nós temos que sofrer o problema, tomar decisões para resolver esse problema. Só que essas decisões, essa legislação que vem sendo criada, ela é criada de acordo com a nossa elevação, com o nosso entendimento. E como os espíritos colocam na lei do progresso, lá no livro dos espíritos, eles falam que a legislação tende a evoluir junto com os próprios homens. Porque se nós fazemos as nossas leis, as leis vão se modificar conforme nós também nos modificarmos. Então, quer dizer, hoje é a melhor forma que nós temos de lidar com isso. Não adianta a gente imaginar o que é certo e o que é errado. É assim que nós fazemos. E como lembra um pensamento budista que eu gosto muito, ele fala assim, não existe o certo e o errado. Existem consequências dolorosas ou consequências felizes. Então não adianta você julgar assim, o que você fez é errado. Analisa as consequências daquilo que você fez. Então essas nossas decisões dentro da sociedade, muitas vezes tendo uma ideia muito prática e pouco caritativa, porque nós queremos resolver a coisa na hora, imediata. Talvez não tenhamos infraestrutura, talvez não tenhamos valores suficientes, talvez não tenhamos recursos para isso, então nós tomamos essas medidas emergenciais. Se elas serão positivas ou negativas, nós teremos que observar as consequências dela no futuro. Esse futuro vai ser um futuro próximo, um futuro médio, um futuro distante. Com relação, por exemplo, às crianças, nós tínhamos antigamente, vocês se lembram, a FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor. Essa fundação tinha o objetivo de fazer o quê? Acolher jovens infratores, menores de idade, e depois oferecerem para eles condições de se reabilitarem e voltar para a sociedade. Só que pelo fato de termos uma máquina administrativa imperfeita, nós fizemos com que os jovens ficassem piores do que eles estavam. Tanto que mudaram de nome depois. Aqui em São Paulo virou Fundação Casa. O objetivo dessa Fundação Casa era mudar a filosofia para fazer com que esses jovens fossem reabilitados. Só que nós percebemos que não mudou muita coisa. O nome penitenciária, como o próprio nome diz, ele serve para proporcionar uma pena para aquele que comete uma infração. Só que ao mesmo tempo a oportunidade de se reabilitar, tanto que ele fica preso durante tanto tempo e depois ele é solto. O que é feito dele durante esse tempo que ele fica preso? O que a sociedade pensa? Favela mudou para comunidade. São ideias que vão surgindo filosoficamente, mas que na prática muitas vezes não têm efeito. Pelo fato de da sociedade como um todo não ter ainda valores suficientes para poder acompanhar também essa mesma ideia. Porque pensamento elevado todo mundo tem. Basta a gente pegar o Evangelho, está cheio de ideias que nós podemos aplicar para fazer com que o nosso mundo se transforme num paraíso. A pergunta é, nós temos condições de colocar isso em prática? A Silvia colocou, né, na época em que o álcool era uma droga, em que Al Capone era um traficante, os seres humanos sofriam o que estão sofrendo hoje com as drogas atuais nas mãos dos traficantes. Temos que terminar com o tráfico. Inicialmente, Silvia, a gente pensa o seguinte: terminar com o tráfico também é uma medida emergencial. A pergunta que a gente tem que fazer é por que as pessoas buscam as drogas? É aí que a gente começa a fazer uma viagem dentro das pessoas, de entender quais são as suas aflições, quais são as suas necessidades. Aí todo mundo vai dizer assim, mas isso que você está falando é coisa do País das Maravilhas. Se nós não tivermos como parâmetro o País das Maravilhas, nós vamos nos transformar em que exatamente? Então, na verdade, a violência, exatamente começa por aí, Armando? É a educação do espírito, a educação da criança, é a educação da família. E são esses motivos que devem ser buscados, Silvia. Entendemos o porquê das coisas, porque tendo uma visão, e essa é uma consequência muito direta daquilo que nós vemos no mundo hoje com o pensamento materialista. Qual é o pensamento materialista? Você está aqui vivo e depois você morre, ponto. Quando nós começamos a pensar, você é um espírito imortal, você vai reencarnar, nós podemos transformar a sociedade pela mudança dos nossos valores.
E isso os espíritos dizem para Kardec quando ele perguntou qual a contribuição que o espiritismo pode dar para a transformação da sociedade. E ele disse, transformando as nossas instituições e transformando as próprias sociedades. Então a pergunta é, como nós vamos entender o que as pessoas passam para combater isso lá na origem, em vez de combater o efeito? Nós temos que buscar as causas. E as causas se encontram no espírito. E para trabalharmos essas causas, sem a caridade, nós jamais conseguiremos. Porque a caridade começa não apenas aquele que trabalha diretamente com essas pessoas. A caridade começa também com a sociedade, que procura, como o Leon Denis colocou para nós aqui, uma palavra que possa surtir um efeito positivo, coisa que ele não recebe. Então a gente vê assim, mas daria para mudar de uma hora para outra? É difícil, nós temos os nossos próprios preconceitos, nós temos as nossas inseguranças, os nossos medos. Então é algo que uma mudança que vai acontecer a longo prazo, mas que precisa ter a iniciativa individual de cada um de nós. O Armando colocou, nem mesmo assim, de 100 metade se desvia mesmo tendo a família como modelo, porque é um espírito doente. É um espírito no mundo de provas e expiações que também já traz essas imperfeições. Essa é a parte mais complicada. Porque se nós olharmos assim agora, esse indivíduo não presta. Não, pera lá. O que fez ele se tornar um indivíduo que não presta? Muitas vezes nós estávamos lá como aquele que contribui para que ele não prestasse. Hoje nós temos, por exemplo, esses presidiários que são rejeitados, crianças de ruas que são rejeitadas, mendigos que são rejeitados, doentes que são rejeitados. O que nós imaginamos que vai acontecer com esses espíritos na próxima encarnação? Como é que será que eles virão? Espíritos felizes? Espíritos caridosos, generosos? Ou espíritos espiritualmente doentes? Certamente sim. Armando colocou, fica difícil falar quando a minoria que... Eu não entendi o que você colocou, Armando. Escreve de novo, por favor. Está na família para ser ajudado e está na sociedade também para ser ajudado. Esse é um problema, né? Bom dia, Wendel. Vamos em frente, continuando. Quantas dedicações obscuras entre esses pobres? Quantas lutas heróicas e perseverantes contra a adversidade? Meditemos sobre as inumeráveis famílias que medram sem apoio, sem socorro. Pensemos em tantas crianças privadas do necessário e em todas essas criaturas que tiritam de frio e de fome dentro de úmidos e sombrios albergues ou nas mansardas desoladas. Quantos encargos para a mulher do povo, para a mãe de família em tais condições, assim que o inverno cobre a terra, quando a lareira está sem fogo, a mesa sem alimentos, o leito congelado, com farrapos substituindo o cobertor, vendido ou hipotecado em troca de um bocado de pão. Seu sacrifício não será de todos os momentos? E, no entanto, seu pobre coração comove-se à vista das dores do próximo. Não deveria o ocioso opulento envergonhar-se de ostentar riquezas no meio de tantos sofrimentos? Que responsabilidade esmagadora para ele, se no seio da sua abundância esquece esses a quem oprime. Sem dúvida, muitas coisas repugnantes, muitas imundícies, misturam-se às cenas da vida dessas criaturas. Queixumes, blasfêmias, embriaguez, alcovitice, crianças desapiedadas e pais cruéis, todas essas deformidades aí se confundem, mas ainda assim, sob esse exterior repelente, é sempre a alma humana que sofre. A alma, nossa irmã, cada vez mais digna de interesse e de afeição. Arrancá-la desse pântano lodoso, reaquecê-la, esclarecê-la, fazendo-a surgir de degrau em degrau a escala da reabilitação, eis a grande tarefa. Tudo se purifica ao fogo da caridade. Era esse logo fogo, né, que abrasava o Cristo, Vicente de Paulo, Fénelon e muitos outros. Era no seu imenso amor pelos fracos e desamparados que também se encontrava a origem de sua abnegação sublime. Sucede o mesmo com todos os que têm a faculdade de muito amar e de muito sofrer. Para eles, a dor é como que uma iniciação na arte de consolar e aliviar os outros.
sabem elevar-se acima dos próprios males, para só verem o de seus semelhantes e para procurar remediá-los. Daí, os grandes exemplos dessas almas eminentes que, assediadas por tormentos, por agonia dolorosa, encontram ainda meio de curar as feridas dos que se deixam vencer no combate da vida. A caridade, porém, tem outras formas pelas quais se exerce, independente da solicitude pelos desgraçados. A caridade material ou a benevolência podem aplicar-se a certo número de nossos semelhantes, sob a forma de socorro, apoio, animação. A caridade moral deve abranger todos os que participam da nossa existência no mundo. Não mais consiste em esmolas, porém sim numa benevolência que deve envolver todos os homens, desde o mais bem dotado em virtude até o mais criminoso, e bem assim regular as nossas relações com eles. Aqui, quando ele fala nessa diferença de caridade material e caridade moral, nós estudaremos em breve, lá no nosso O Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade material é suprir as necessidades do indivíduo aqui no mundo material. É a comida, é o remédio, é a moradia, é o cobertor, é o pão. É o ato de nós abrirmos a carteira, assinar um cheque, fazer uma transferência e oferecer para aquele que precisa. Ou para aquela instituição que trabalha em benefício dessas pessoas necessitadas. Mas a caridade moral, ela independe, obrigado, Cindizinho, ela independe do dinheiro, da quantidade de recursos que nós possuímos. A caridade significa, por exemplo, a tolerância, a paciência, a boa educação, o elogio, um cumprimento natural. Aquele indivíduo, por exemplo, que se encontra isolado na sociedade, quando ele recebe um bom dia de alguém que faz isso com um sorriso, muitas vezes ele até se espanta. Por que fizeram isso? Por que será que essa pessoa fez isso se ninguém fez? Apesar de ser uma dúvida, é uma dúvida prazerosa, porque normalmente ele não está habituado a isso. Então aquele bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, por favor, obrigado, são expressões simples que, se fizessem parte do nosso dia a dia de um modo natural, embora muitas vezes nós passássemos por loucos por ficar cumprimentando as pessoas que nós não conhecemos, isso faz um efeito enorme naqueles corações que muitas vezes são desprezados constantemente. Então, isso começa com a caridade moral, mas ela se estende muito mais. O perdão, por exemplo, a compreensão, a tolerância. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no próximo parágrafo. A verdadeira caridade é paciente e indulgente. Lembrando sempre que indulgência é a capacidade que nós temos de compreender a imperfeição do outro. Eu sei que ele pode errar, porque assim como eu, ele também é imperfeito. E sendo imperfeito, ele vai algumas vezes cometer algum erro, ele vai algumas vezes cometer alguma falha, e essa falha muitas vezes pode me atingir. Então, tendo essa compreensão, e sabendo que caso isso aconteça, eu posso perdoá-lo pela sua falha, mas não é aquele perdão de pode bater de novo que não tem problema, é um perdão educativo. Compreender essa dificuldade é algo que nós normalmente não fazemos. Não se ofende nem desdenha de pessoa alguma. É tolerante, mesmo procurando dissuadir, o faz sempre com doçura, sem maltratar, sem atacar ideias enraizadas. E isso nós vemos em discussões religiosas, discussões políticas, discussões em situações banais do nosso dia a dia. Essa falta de caridade, ela é constante nas agressões, na alteração de voz, nas ofensas. Essa virtude, porém, é rara. Um certo fundo de egoísmo leva-nos, muitas vezes, a observar, a criticar os defeitos do próximo, sem primeiro repararmos nos nossos próprios. Existindo em nós tanta podridão, empregamos ainda a nossa sagacidade para fazer sobressair as qualidades ruins dos nossos semelhantes. Por isso não há verdadeira superioridade moral, nem caridade e modéstia. Não temos o direito de condenar uns outros as falhas a que nós mesmos estamos expostos. E embora a elevação moral já nos tenha isentado dessas fraquezas, devemos lembrar-nos de que o tempo houve quando nos debatíamos contra o vício
e contra a paixão. Há poucos homens que não tenham maus hábitos a corrigir, impulsos caprichosos a modificar. Lembremo-nos de que seremos julgados com a mesma medida de que nos servirmos com nossos semelhantes. As opiniões que formarmos sobre eles são quase sempre reflexo da nossa própria natureza. Sejamos mais prontos a acusar do que a censurar. Muitas vezes nos arrependemos de um julgamento precipitado. Evitemos, portanto, qualquer apreciação pelo lado mau. Vocês estão me vendo, pessoal? Me dá um ok, por favor. Todo mundo quieto, todo mundo em silêncio. Ou não estão prestando atenção, ou estão prestando muita atenção. Vamos lá. Continuando. Nada é mais funesto para o futuro da alma do que as más intenções, do que essa maledicência incessante que alimenta a maior parte das conversas. Percebemos isso? Vai com Deus, Miriam. A maledicência incessante que alimenta a maior parte das conversas. Aquele quer dizer carinhosamente das fofocas, dos comentários negativos que nós fazemos sobre pessoas da nossa família, na rua, na televisão. Aquela acusação que a gente fala, eu sabia que não prestava. Ou então aquele popular sentimento vingativo quando a gente fala, bem feito. Esse tipo de valor que nós alimentamos ainda é algo muito presente dentro de nós. Exatamente porque nós alimentamos ainda a competitividade, a rivalidade, para impor as nossas intenções. E isso nada mais é do que efeito do nosso egoísmo. E continua. O eco das nossas palavras repercute na vida futura. A atmosfera dos nossos pensamentos malignos forma uma espécie de nuvem em que o espírito é envolvido e embrumado. Abstenhamos-nos dessas críticas, dessas apreciações dolorosas, dessas palavras zombeteiras que envenenam o futuro. Acautelemo-nos da maledicência como de uma peste. Retenhamos em nossos lábios qualquer palavra mordaz que esteja prestes a ser proferida, porque de tudo isso depende a nossa felicidade. Então aqui ele termina esse primeiro raciocínio falando exatamente isso. O que é a caridade? A caridade ela deve ser expressa de um modo muito mais intenso através do nosso silêncio. Porque a gente lembra sempre que aquilo que a nossa mente produz, ela deseja expor. Mas então vem aquela nossa autoridade moral e diz que aquilo que nós produzimos, embora sejam produções nossas, devem ser contidas para evitar que provoquemos um impacto naquele a quem dirigimos e principalmente sobre nós mesmos. Muitas vezes um comentário que é feito com alguém sobre um terceiro, esse alguém do nosso lado não deseja ouvir. E aí então a gente pega pelo braço, puxa ele pertinho e dá aquela cochichada na orelha. A pergunta é, ele está interessado naquilo? Se ele tiver, ele é da mesma família. Ele é do mesmo nível que eu. Se ele tomou iniciativa e eu não quero, significa que eu já estou um pouco melhor. Então eu posso cortar o mal pela raiz. André Luiz nos lembra com uma frase muito interessante, dizendo, sejamos nós a estação final do mal. Todo mal que chega para nós deve ser contido em nós mesmos. Esse é o maior exercício da caridade. E isso falando somente de comentários, de palavras, de ideias. Imaginemos agora com as atitudes, o trabalho que tem que ser feito para contermos as nossas atitudes, as nossas ações. Vamos agora para a finalização desse capítulo. O homem caridoso faz o bem ocultamente, e enquanto este encobre as suas boas ações, o vaidoso proclama o pouco que faz, que a mão esquerda ignore o que faz a mão direita. Disse Jesus, aquele que fizer o bem com ostentação, já recebeu a sua recompensa. Também é um outro pensamento que Jesus trouxe para nós. Beneficiar ocultamente, ser indiferente aos louvores humanos, é mostrar uma verdadeira elevação de caráter. É colocar-se acima dos julgamentos de um mundo transitório e procurar a justificação dos seus atos na vida que não acaba.
nessas condições, a ingratidão e a injustiça não podem atingir aquele que fora caritativo. Ele faz o bem porque é do seu dever e sem esperar nenhuma recompensa. Não procura oferir vantagens, deixa à lei o cuidado de fazer decorrer as consequências dos seus atos. Ou antes nem pensa nisso. É generoso sem cálculo. Para tornar-se agradável aos outros, sabe privar-se do que lhe é necessário, plenamente convencido de que não terá nenhum mérito dispondo do que for supérfluo. Eis porque o óbolo do pobre, o denário da viúva, o pedaço de pão que o proletário divide com seu companheiro de infortúnio, tem mais valor que as larguezas do rico. Há mil maneiras de nos tornarmos úteis, se irmos em socorro dos nossos irmãos. O pobre, em sua parcimônia, pode ainda ir ao auxílio de outro mais necessitado do que ele. Isso a gente para um pouquinho, lembrando que muitas vezes a ideia de caridade vem daquele que pode dar alguma coisa àquele que não pode. Àquele que não pode. Só que nós nunca pensamos que muitas vezes, mesmo vivendo nas dificuldades materiais, a nossa palavra, o nosso abraço, a nossa ideia, a nossa amizade, a nossa atenção é um valor que todos nós temos, não existe cofre vazio para isso. Mas nós ainda julgamos, eu não posso fazer nada. Pode sim, basta que a gente encontre a oportunidade de fazer isso. E continua. Nem sempre o ouro seca todas as lágrimas, ou cura todas as feridas. Há males sobre os quais uma amizade sincera, uma ardente simpatia, ou uma afeição operam melhor que todas as riquezas. Sejamos generosos com esses que têm sucumbido na luta das paixões e foram desviados para o mal. Sejamos liberais com os pecadores, com os criminosos endurecidos. Porventura sabemos quais fases cruéis por que eles passaram, quais os sofrimentos que suportaram antes de falir? Teriam essas almas o conhecimento das leis superiores como sustentáculo na hora do perigo? Ignorantes e resolutas, agitadas pelo sopro da desgraça, poderiam elas resistir e vencer? Lembremo-nos de que a responsabilidade é proporcional ao saber, e que muito será pedido àquele que já possui o conhecimento da verdade. Sejamos piedosos para com os que são pequenos, débeis ou aflitos, para com esses a quem sangram as feridas da alma ou do corpo. Procuremos os ambientes onde as dores fervilham, os corações se partem, onde as existências se esterilizam no desespero e no esquecimento. Desçamos aos abismos da miséria, a fim de levar consolações animadoras, palavras que reconfortem, exortações que vivifiquem, a fim de fazer luzir a esperança, esse sol dos infelizes. Esforcemo-nos por arrancar daí alguma vítima, por purificá-la, salvá-la do mal, abrir-lhe uma via honrosa. Só pelo devotamento e pela afeição encurtaremos as distâncias e preveniremos os cataclismos sociais, extinguindo o ódio que transborda no coração dos deserdados. Aqui a gente para um pouquinho, porque teve uma passagem que muitas vezes chama a nossa atenção, aqui que nós acabamos de ler, quando fala sobre o perdão aos criminosos. Coloca para nós aqui, deixa eu pegar. Aos criminosos endurecidos e tudo mais. Então a gente fica pensando, mas de que forma que esse perdão deve ser dado? Significa que eu tenho que absolvê-lo do crime que ele cometeu e colocá-lo de volta na nossa convivência? Nós lembramos sempre que nós temos uma lei moral que se encontra acima de qualquer concepção humana, mas nós temos também uma lei social, a lei que rege a nossa sociedade. E muitas vezes aquele código penal que vem sendo trabalhado com o passar do tempo, com o passar das gerações, os códigos penais também vão se modificando. Lembrando que, por exemplo, o Brasil já teve a pena de morte como algo muito natural. Prisão perpétua também já teve. Hoje o Brasil tem constitucionalmente a pena de morte, mas apenas em casos de guerra, no caso de traição, no caso de informações para o inimigo. Aí a pena de morte pode ser aplicada no Brasil. Fora isso, dentro do nosso Código Penal, ela não existe mais. Então nós vemos que essa mudança ela acaba sendo positiva, mostrando que nós evoluímos também no nosso entendimento.
E é claro que os crimes que aconteciam no passado já não são mais os crimes que acontecem hoje. Tínhamos assaltos, tínhamos a violência, mas antigamente era algo tão banal que era muito mais fácil exterminar aquele indivíduo da sociedade do que procurar reabilitá-lo para fazer com que ele voltasse à sua convivência. Hoje nós temos crimes que, embora sejam da mesma natureza, já provocam um choque na sociedade. Já nos mobilizam de alguma forma para tomarmos atitudes legais, não mais pessoais, embora nós vejamos algumas vezes na televisão, na mídia, pessoas, grupos que querem praticar justiça com as próprias mãos. Dá para a gente imaginar quantas vezes nós participamos de linchamentos, ou mesmo já fomos linchados no passado? Hoje nós temos códigos que fazem isso. Temos tribunais estruturados, temos aquele que acusa, temos aqueles que promove a defesa. Então é um sistema perfeito? Obviamente que não. E por que não é perfeito? Porque os homens não são perfeitos. Se o Código Penal está dizendo que o indivíduo encarcerado deve ser reabilitado, se os profissionais envolvidos nessa reabilitação não cumprem seu papel, ou aqueles que são responsáveis por gerir esse recurso, para fazer com que ele seja reabilitado, não cumpre seu papel, então é culpa da própria sociedade. Também, Osmar, também. Mas a gente lembra que a vontade, ela começa com a oportunidade. Se você não oferece uma oportunidade para o indivíduo, ele não se transforma, porque, infelizmente, nessa condição, a gente lembra que é como o doente, né? O doente físico. A cura começa de fora para dentro. Começa com uma medicação, com um tipo de terapia, com uma cirurgia. Nesse caso, nós temos que oferecer oportunidade. Se ele não aceita ou não, ainda assim nós temos que compreender. Porque se ele rejeita, se ele se encontra naquele estado cristalizado, é porque, como nós vimos aqui, houve uma causa. E uma causa, muitas vezes, que o atingiu profundamente e durante muito tempo. Ninguém nasceu para ser um criminoso. É isso que nós temos que pensar. É algo que está muito além, parece uma utopia, né, pensarmos dessa forma. Era aquela ideia distante, aquela ideia que nunca vai ser alcançada, mas é uma ideia que nós temos que ter esperança de alcançá-la. Porque, do contrário, nós vamos continuar simplesmente excluindo as pessoas do nosso meio, nos esquecendo de que elas são espíritos que vão reencarnar. Kardec fala sobre isso, sobre a pena de morte naquela época, já que a pena de morte era uma pena capital. Era ali o enforcamento, era a guilhotina. Ele entrevistou vários espíritos que foram executados pela guilhotina por serem criminosos. Basta a gente ver, por exemplo, lá no livro Céu e Inferno, no capítulo que trata dos criminosos arrependidos. E Kardec lembra, não adianta você executar um criminoso, porque ele é um espírito imortal. Se ele não faz alguma coisa fisicamente, ele vai fazer espiritualmente. Quantos espíritos estão aí caminhando pelo mundo afora? Obsediando, interferindo no pensamento das pessoas, interferindo na conduta das pessoas, que foram simplesmente presos, rejeitados, que desencarnaram e voltaram ao nosso convívio. Então Kardec lembra que você não tem que matar o criminoso, tem que matar o crime. E esse crime só pode ser extinguido através da caridade. De que forma que nós vamos praticar essa caridade na nossa condição ainda, com tantas imperfeições que nós temos, com tanto preconceito, com tanto medo que nós temos que encontrar exatamente a melhor forma. Os espíritos falam, né, inclusive dizem assim que muitas vezes, vai com Deus o seu beijo, muitas vezes nós não podemos controlar aquilo que acontece na nossa vida exterior. Mas só há uma forma de lidar com elas, com amor. Então esse amor ele vai se desenvolvendo, ele vai se aprofundando, e nós vamos aprendendo a lidar com ele e colocá-lo em prática também. Então temos um manual de conduta, basta que a gente saiba como colocar em prática. Continuando para nós aqui, só para a gente fechar rapidinho. Tudo o que fizermos pelos nossos irmãos, gravar-se-á no grande livro fluídico, cujas páginas se expandem através do espaço. Páginas luminosas onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E esses créditos ser-nos-ão regiamente pagos nas existências futuras. Nada fica perdido ou esquecido. Os laços que unem as almas na extensão dos tempos são tecidos com os benefícios do passado. A sabedoria eterna
tudo dispôs para o bem das criaturas. As boas obras realizadas neste mundo tornam-se, para aquele que as produziu, fonte de infinitos gozos no futuro. A perfeição do homem resume-se a duas palavras: caridade e verdade. A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina. Irradia sobre os mundos, reanima as almas com o olhar, como um sorriso do Eterno. Ela se avantaja a tudo, ao sábio, ao próprio gênio, porque nestes ainda há alguma coisa de orgulho, e às vezes são contestados ou mesmo desprezados. A caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundando-os com o amor. Então aqui o texto sobre caridade para nós, vendo que para falar desse tema e dos exemplos que nós podemos observar, basta a gente olhar para fora da janela de nossas casas, fora da janela de nossos carros, e observar quais são as oportunidades em que nós podemos atuar. Se não puder materialmente, que seja moralmente. E essa moralmente, embora ela seja mais abundante, ela é mais difícil de ser praticada. Exatamente porque nós trazemos ainda os nossos bloqueios, medos, preconceitos. O próximo estudo nosso, o item número 48, na semana que vem, será sobre doçura, paciência, bondade. Também temas relacionados com as nossas virtudes. Não só às vezes, Silvia, ela começa dentro de casa. Que muitas vezes a gente dá um sorriso lá fora e dentro de casa a gente usa aquele semblante fechado, aquelas palavras agressivas e impacientes. Começa dentro de casa, que é a parte mais difícil. Porque a intimidade exalta o nosso orgulho, por incrível que pareça. É muito mais fácil nós pedirmos desculpa para alguém que nós conhecemos fora de casa do que para alguém dentro de casa por uma ofensa que nós praticamos. Esse é o grande exercício e é com esses espíritos que nós estamos mais comprometidos. Dudu colocou, né? Se eu sou um cara que me ama de verdade, eu posso amar a qualquer um que seja desse orbe, seja ele bom ou mal. Deus não nos julga e não nos fere, nunca que seja de qualquer forma. Nós não conseguimos aprender que é tão fácil ser caridoso com o próximo como somos ignorantes. E isso é também comigo. É comigo também, né? Pois é. Então a gente tem que fazer, na verdade, buscar dentro de nós aquele autoconhecimento sugerido por Santo Agostinho, e a partir do momento que nós nos conhecermos de verdade, sabendo quais são as nossas imperfeições, sabendo quais são as nossas virtudes, fazemos um planejamento de que forma que nós podemos conduzir as nossas vidas com aquilo que nós temos. E mais do que isso, o que nós podemos fazer para transformar e melhorar aquilo que nós temos. Fechamos por aqui então, meus amigos. Eu vou passar para a nossa amiga Regina, que vai fazer um encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta. É bom, né, Dudu, porque a gente vai refletindo cada vez mais. É a doutrina que nos proporciona isso. Quando nós falamos sobre reforma íntima, que é uma expressão que muitas vezes é banalizada por nós, né?